Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. E hoje nós vamos começar uma matéria nova, angelologia, doutrina dos anjos. Muitos estão pedindo essa matéria, chegou a vez dela. Está no 5º módulo. Se você já tem o nosso curso de teologia, os módulos, procura aí no módulo 5, angelologia, para que você possa acompanhar. Se você não tem, no final da aula eu ensino como adquirir. Chega de moleza, vamos trabalhar? Angelologia, doutrina dos anjos. E o que nós vamos aprender nesta matéria? Vou expandir para você o que nós vamos estudar nesta matéria. Então, angelologia, doutrina dos anjos, teremos a introdução. No 1º capítulo, a origem dos anjos. No 2º, a origem de Satanás. No 3º, a hierarquia dos anjos. No 4º, o caráter dos anjos. 5º, a atividade dos anjos. 6º, a missão dos anjos. E a conclusão. Veja que matéria importante. Muitos têm dúvidas sobre a origem dos anjos, sobre a origem de Satanás. Tudo isso nós vamos aprender nesta matéria. Então vamos ver o primeiro slide da introdução. Olha aí na tela, eu vou expandir para você. Os anjos foram criados e não gerados, distinguindo-se estas expressões pelo fato de que a geração ocorre de forma gradual e constitui-se num processo, enquanto que a criação despreza o tempo, sucedendo-se de forma imediata, instantânea. E aí, o Salmo 148, verso 5. A extensão da criação angelical está grafada na ordem dos milhões e dos milhares, segundo Daniel 7, verso 10 e Apocalipse 5 e 11. Então, primeira coisa importante, os anjos são seres criados e não gerados. Isso é importante. Foram criados antes de nós e são criaturas espirituais. Quer ver? Olha esse segundo slide aí na tela. Os anjos foram criados com um corpo espiritual e destituídos de carne, exatamente para que a habitação natural destes, situada no céu, pudesse acomodá-los, uma vez que tal lugar não admite substância que se corrompa, como carne e sangue, já que ambos são vulneráveis ao processo de decomposição, o que os tornaria carentes de glorificação corporal como o homem. Viu que assunto importante? Então, um ser espiritual, uma pessoa espiritual, assim como nós já estudamos no módulo 3, doutrina do Espírito Santo. Se você perdeu, está aí no playlist, módulo 3, doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, mas não tem corpo como nós. Deus é um ser espiritual, uma pessoa espiritual, tá certo? Agora veja que interessante o que diz Lucas no capítulo 20 e verso 36. Olha aí na tela. Lucas 20 e 36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Tá vendo? Anjo não pode morrer. Olha que informação importante. Anjo não pode morrer. Então já aprendemos que os anjos são criaturas, que existem milhares, que foram criados antes de nós, que são seres, pessoas espirituais. Bom, nós vamos aprofundar nessa questão. Vamos ver. E não morrem. Tá certo? Vamos ver mais um texto. Lucas, no 1º capítulo, versos 11 e 12. Olha aí na tela. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Tá vendo? Então, os anjos, muitas vezes,
eles aparecem. Estão numa forma que dá para ver o anjo com os nossos olhos. Veja o caso aqui e outras aparições. Citei aqui o caso de Zacarias. Nós vamos aprofundar nesse assunto também, como se dá essa aparição. Vamos para mais um texto, Marcos 12, capítulo 12, versículo 25. Olha aí na tela. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Está vendo? Então, anjo foi criado um tanto, milhares, mas é um número finito. Eles não aumentam esse número, não procriam. Está vendo? Essa informação é importante também. Nós vamos ver por quê mais na frente na matéria. Então, viu quanto nós já aprendemos sobre os anjos só nesta introdução? Então nós aprendemos que são seres criados, que são milhares, que não morrem, não procriam, e são seres espirituais, pessoas espirituais. Depois nós vamos entrar nessa questão com mais profundidade, tá bom? Agora, se você já quer aprender mais, eu queria saber mais sobre os anjos, então você precisa acessar o nosso site, o www.icp.com.br. www.icp.com.br. Tem muitas matérias lá sobre os anjos. Pode ler à vontade, baixar, imprimir, sem problema algum. Agora, se você quiser estudar na nossa faculdade, receber o seu diploma do básico, ou fazer o médio, o bacharel, para fazer o básico basta ler e escrever. Então você precisa pedir o nosso curso. Tá? O básico tem duração de 1 ano. Todas as atividades já estão dentro dos módulos, você desenvolve aí na sua casa. Em 1 ano, concluíram as atividades, concluindo, você recebe o seu certificado com validade interdenominacional, recebe o seu histórico escolar e no ato da matrícula você também pode solicitar a sua carteirinha de estudante. Com ela você participa de cinema, teatro, sempre com desconto, pode comprar livros, tudo com desconto, tá bom? Chega de moleza, vamos trabalhar? Angelologia, doutrina dos anjos. A origem de Satanás. Então hoje nós vamos começar neste assunto. Quem perdeu a aula ou as aulas anteriores, toda a matéria tem playlist. Ou seja, as matérias estão separadas aí no canal. Então se você entrar em angelologia, você tem as aulas que já foram ministradas anteriormente, tá bom? Muito bem. Então vamos ler o primeiro versículo bíblico. Olha, Apocalipse 12:9. Olha aí na tela. Apocalipse 12:9 revela todas as facetas dessa maligna criatura, intitulando-o como sendo o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás. Tá vendo? Olha que informação importante. Então, a Bíblia chama do quê? Grande dragão, antiga serpente, diabo, Satanás. Tá? Então esse é o assunto de hoje, um assunto muito sério, muito sério. Vamos em frente? Olha aí na tela. Há muitos demônios, mas existe um único diabo. Diabo é a transliteração do vocábulo grego diabolos, nome sempre usado no singular, que vulgarmente tem-se por tradição que o significado seja acusador, quando de fato vemos-lo aplicado nas escrituras exclusivamente a Satanás. Tá vendo? Uma coisa que para você pensar, só tem um diabo. Satanás é uma pessoa, um ser espiritual. Uma pessoa é espiritual. Nós já estudamos, quando nós estudamos a pessoa do Espírito Santo no módulo 3, o Espírito Santo também é uma pessoa espiritual, tá certo? Então, não precisa ter corpo físico para ser pessoa. Não, tanto é que o diabo é uma pessoa e não tem corpo físico, corpo material, tá bom? Então, o diabo, ele não tem os atributos da divindade. Aquilo que é da natureza de Deus. Deus não se esforça para ser daquele jeito, ele o é. Veja,
Nós humanos, por exemplo, temos fome, porque é da nossa natureza. Nós dormimos, porque é da nossa natureza. Os atributos da divindade, a onipotência, ou seja, Deus tem todo o poder, a onisciência, Deus conhece os nossos pensamentos, a onipresença, Deus está em todos os lugares, a infinitude, imutabilidade, Deus não muda, a unidade, enfim, são atributos da natureza de Deus. Ele não se esforça para ser assim. Agora entenda que o diabo, ele não tem esses atributos, ele não é todo poderoso, ele é uma criatura, ele não é onipresente, ele não é onisciente, não conhece os nossos pensamentos, ele não conhece. Então veja, se ele está em um lugar, ele não pode estar simultaneamente em outro, porque ele não é onipresente. Entendeu? Então, de vez em quando eu vejo numa determinada denominação a pessoa querendo conversar com o diabo, coisa estranha. Estranha, porque só tem um. Ele é o príncipe, ele é o chefe, ele é o líder dos anjos caídos. Ele tem um reino. Precisa pensar nisso aí. Tudo bem? Vamos ver alguns nomes atribuídos a Satanás? Vamos ver? Olha aí na tela. Alguns nomes atribuídos a Satanás. Diabo, grande dragão, antiga serpente. Isso está em Apocalipse 12:9. Satanás, diabo, grande dragão e antiga serpente, também Apocalipse 22. Beelzebu e príncipe dos demônios. Acabei de falar, Mateus 12:24. O tentador, Mateus 4:3. Abaddon e Apolion, Apocalipse 9:11. Diabo, homicida, mentiroso e pai da mentira, João 8:44. Então veja, ele é o pai da mentira. Então quem está conversando com o diabo? Quem garante que a resposta do diabo é verdadeira? Se ele é o pai da mentira, mais um assunto importante para a sua reflexão. Ele é o pai da mentira. Eu vejo que tem gente que fica fazendo pergunta para o diabo, para anjo caído. Se ele é o pai da mentira, como é que eu vou perguntar alguma coisa e saber se ele está falando a verdade? Entendeu? Para reflexão. Vamos ver mais uma transparência mostrando a presente posição de Satanás? Olha aí na tela. Tem um reino de demônios, Mateus 12:24. Tem controle geral, primeira carta de João 5:19. Lá diz, o mundo jaz no maligno. Tem controle político, João 12:31. Tem controle eclesiástico, olha que perigo, ele é o Deus desse século, segunda carta aos Coríntios 4:4. Tem controle espiritual, Mateus 13:38. Tá vendo? Olha que informação importante. Na próxima aula nós vamos ver o orgulho e queda de Lúcifer. Nós vamos estudar aí esse personagem no Antigo Testamento, vamos ver o que dizem os teólogos, os estudiosos, as pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus sobre esse nome, Lúcifer, que relação tem com Satanás e o diabo. Mas isso é para a próxima aula, tá bom? A origem de Satanás. Nós já começamos alguma coisa na aula passada, mas nós vamos aprofundar. Então, olha esse slide aí na tela, vou expandir para você. Orgulho e queda de Lúcifer. Existe uma expressividade maior entre os pentecostais quanto às considerações sobre a figura satânica seja claramente referenciada por Isaías 14, Ezequiel 28, em concomitância, portanto, com o texto de Lucas 10:18. Então veja, os pentecostais enfatizam mais esse texto, ou estes textos, o texto de Isaías 14, Ezequiel 28 e Lucas 10. Eu vou colocar uma parte do texto
para não ficar muito grande, depois você pode ler o texto todinho aí, tá? Vai ficar a referência aí. Então, Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 16. Eu vou ler o texto, os 3 textos, depois eu vou explicar o que acontece no nosso meio sobre a interpretação desses textos, tá bom? Então, olha aí na tela. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Tá vendo? Então esse texto é o de Isaías 14. Veja que interessante. Agora eu vou ler o de Ezequiel. Olha, Ezequiel 28, 12 a 15. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria perfeita em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Tá vendo? Esse é um outro texto também, paralelo àquele que eu já li. Agora, veja o que Jesus diz em Lucas no capítulo 10, versículo 18. Olha aí na tela. E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Bem, então, a maioria dos irmãos, principalmente os pentecostais, consideram o texto de Isaías 14, Ezequiel 28, como a queda de Satanás. Então diz que Lúcifer, que significa portador de luz, essa palavra Lúcifer significa aquele que é portador de luz, ou que portava luz, é uma referência a Satanás, a queda de Satanás, a expulsão de Satanás dos céus. Olha aqui, que profundidade. Mas não são todos os teólogos que concordam com este paralelo. Alguns dizem que o texto de Isaías 14, Ezequiel 28, está tratando de reis, o rei da Babilônia, rei de Tiro, Sidom, ou seja, de reis do paganismo, lá dos primeiros impérios, tá certo? Mas, como fala que habitava no jardim do Éden, e que foi um ser criado, então, o que acontece? Os que acham que se refere a Satanás interpretam o texto de Isaías 14 e Ezequiel 28 como textos paralelos, ora falando do ser humano e ora falando de Satanás. Há essa possibilidade quando nós estamos estudando textos proféticos. E aí usam também Lucas 10 e 28, quando Jesus diz, eu via Satanás como um raio cair do céu. Tá certo? Agora, ainda que você não concorde, suponhamos que você esteja aprendendo aqui comigo, fala, não, eu não concordo com esse texto, com os textos de Isaías e Ezequiel, que eles estejam fazendo uma referência a Satanás, que Lúcifer ali é Satanás. Tudo bem, mas você tem que concordar com algumas questões. Aí você tem que concordar. Primeiro, que este ser é um ser espiritual. É um ser espiritual, né? Criado por Deus antes de nós.
e que o pecado nasce com ele, a desobediência nasce com ele. Não fomos nós que inventamos o pecado. Foi ele que inventou o pecado. Isso você precisa concordar. Não tem como abrir mão disso, tá bom? Então isso é importante. Então se você concorda, entende que essas duas referências de Isaías e Ezequiel realmente trata-se de Satanás, tudo bem. Os pentecostais pensam assim também, grande parte da igreja pensa assim. Mas suponhamos que não, esses textos estão referência a homens, a reis, a imperadores. Pode também, sem problema. Mas não se esqueça, duas coisas você precisa concordar, tá bom? Que este ser, ele foi criado, é uma criatura que surgiu antes de nós, de Deus nos criar, e este ser que inventou o pecado. Nós pecamos, mas não inventamos o pecado, tá bom? Aprendendo isso aí é o suficiente, tá? Sem problema algum se você interpreta diferente aqueles dois textos. Mais detalhes você encontra no módulo 5. E se você não tem o nosso material didático e quer estudar com a nossa faculdade, basta saber ler e escrever para fazer o curso básico. Para adquirir, para ver como funciona as matérias, o conteúdo de cada módulo, você precisa acessar o site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Vale a pena visitar o nosso site. Chega de moleza, vamos trabalhar? Angelologia, doutrina dos anjos. As aulas anteriores estão aí no canal, no playlist Angelologia. É só procurar, você vai encontrar. Então vamos ver a classificação, a hierarquia, a divisão dos anjos. Vamos analisar? Olha aí o que Paulo escreveu para os Colossenses, no primeiro capítulo, versículo 16. Vou expandir aí na tela para você. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Vamos começar por tronos. Eu vou ler agora o conteúdo completo, está no módulo, tá? Eu vou fazer só um resumo. Olha aí, tronos, acompanhe a leitura. Classe de anjos que está diretamente ligada à majestade e soberania de Deus. É possível que os querubins estejam diretamente ligados a esse tipo de atividade real, pois alguns textos identificam os querubins como os seres sobre os quais Deus está sentado e reinando. Aí vem as referências. Vamos para outro? Domínios. Olha aí na tela. Domínios. A classe especial de anjos dominadores tem como função principal executar as ordens de Deus sobre coisas criadas. O apóstolo Paulo diz que estes anjos executam as ordens divinas sob a autoridade de Cristo. Subentende-se, pelo contexto doutrinário do papel dos anjos, que essa classe, denominada dominadores, age de forma executiva sobre o universo e sobre determinadas esferas espirituais. Tá vendo que interessante? Vamos para mais uma? Principados. Olha aí na tela. A palavra principados refere-se a uma classe de anjos que tem poderes de príncipes. Devemos também considerar um outro príncipe chamado Miguel, referido na Bíblia como um dos primeiros príncipes de Deus. Aí a referência, Daniel 10 e 13. Tá vendo? Então nós estamos estudando a classificação dos anjos, a hierarquia angelical. Vamos para mais uma? Potestades. Olha aí na tela. Potestades refere-se a anjos especiais que executam tarefas especiais da parte de Deus. Não se trata de poderes angelicais isolados, mas são chamados de potestades porque foram investidos
revestidos de uma autoridade especial. Tá vendo? Agora, arcanjo. Com certeza você já viu falar a palavra arcanjo. Vamos ver o que significa? Olha aí na tela. A palavra arcanjo representa a mais elevada posição na hierarquia angelical. Trata-se de um chefe, um príncipe, na mesma estirpe na qual se enquadraria um primeiro-ministro. As citações bíblicas referentes a este encargo angélico surgem do limitado número de duas, ambas grafadas no Novo Testamento e provenientes do apóstolo Paulo. Aí tem as referências, qualquer coisa você dá um pause aí para você ver as duas referências bíblicas, tá bom? Vamos agora analisar um outro ponto, os 24 anciãos que também aparecem na Bíblia. Olha aí na tela. Junto ao trono de Deus, encontramos o grupo de anjos que possui a mais elevada função celestial, demonstrada pelo fato de estarem à volta do trono da majestade. Em Apocalipse 4:4, o retrato pintado pela visão joanina depõe acerca de 24 tronos estabelecidos ao redor do trono central, no qual se assenta a majestade nos céus. Tá vendo que legal que é essa matéria? Vamos ver agora os querubins? Olha aí na tela. Querubins. Querubins constituem-se também de anjos de alta graduação, chamados ainda de querubins da glória, Hebreus 9:5, adjetivo que se acha correlacionado com a ordenação divina para a confecção de duas figuras angelicais que deveriam ser postas sobre o propiciatório da Arca do Concerto. Êxodo 25, 18 e 19. E está instalada no lugar santíssimo, compartimento do tabernáculo, onde pairava a glória de Deus. Êxodo 40, versos 34 e 35, do qual podemos inferir a grande importância dessa classe de anjos no conceito divino. Olha que interessante. Vamos ver agora os serafins? Olha aí na tela, vou ler para você. O termo serafim, numa das suas interpretações, diz respeito à atribuição purificadora procedida por um anjo dessa classe junto ao profeta Isaías, quando do altar é tomada uma brasa viva e com ela tocados os lábios do profeta para purificação e, por isso, a nomeação, os ardentes. Da mesma forma que os querubins, os serafins também são uma classe de graduação destacada na Bíblia, que curiosamente faz menção literal deles uma única vez em Isaías capítulo 6, versos de 1 a 6, tá bom? Agora, uma classificação muito interessante. Você já viu falar na expressão anjo do Senhor? Olha aí na tela. O anjo do Senhor. Existe muita discussão acerca da origem, caráter e atribuição deste ser. Por quê? Muitos interpretam o anjo do Senhor como sendo o próprio Deus. Nós chamamos na teologia de uma teofania. Deus se manifestando. Então, em alguns momentos, interpreta como sendo Jesus. Porque Jesus é Deus, nós já aprendemos essa doutrina. Então, o anjo do Senhor, muitos teólogos conservadores, respeitados, tementes a Deus, entendem que se trata do próprio Deus se manifestando. E a palavra teológica, a palavra técnica seria teofania. Deus, fania, a aparição de Deus de forma que possamos vê-lo, tá bom? Embora existam teólogos que não concordem como sendo Deus aparecendo, nós até respeitamos, mas a maioria dos teólogos piedosos e conservadores interpretam como o anjo do Senhor sendo o próprio Deus, tá bom? Mais uma.
Os anjos comuns, exército de Deus. Olha aí na tela. Por toda a exposição das classes de anjos estudadas até agora, fica notória a verdade sobre o número extremamente inferior de anjos que possuem graduação. E, em contrapartida, um número incontável estão aqueles que se subordinam não só a Deus, mas também a Miguel, o arcanjo, aos quais de forma ordinária chamaríamos de anjos comuns. Olha aí. Então nós estudamos hoje a hierarquia angelical, as funções, os atributos. Tudo isso você encontra no módulo 5. Aqui eu só fiz um resumo, veja, foi mais leitura, mas o texto completo, com detalhes, você encontra no módulo. E para adquirir, basta acessar o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Lá tem todo o conteúdo, tem matéria específica sobre anjos, sem custo algum. Você acessa o site, escolhe a matéria, baixa, lê, imprime, liberdade total. Agora, para tornar-se nosso aluno, aí precisa fazer a matrícula que é feita no próprio site, tá? Não tem custo, viu? Sem custo de matrícula. E o investimento pode ser parcelado em até 6 vezes. O site, de novo, www.icp.com.br. Chega de moleza, vamos trabalhar? Angelologia, doutrina dos anjos. E hoje nós vamos aprender algumas características dos anjos. Olha que interessante. A primeira delas é a santidade dos anjos. Olha que importante. Você sabia disso? Olha aí na tela, vou expandir para você. A santidade dos anjos. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, a quem tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Atos 10 e 22. Tá vendo? Então, um dos textos aí, apenas um, coloquei aí na tela para você, que mostra os anjos são santos. Os anjos não têm pecado. Os anjos são santos. Guarda essa informação, ela é importante, tá? Claro que os anjos caídos, o nome já diz, não são mais santos, porque são anjos caídos, Satanás e todos os seus seguidores, tá bom? Outra coisa importante, a sujeição a Deus. Olha aí na tela. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Primeira carta que Pedro escreveu, 3 e 22. Então, os anjos são santos, guardou? Os anjos são santos e os anjos são sujeitos a Deus, somente a Deus. Eu já vi até em algumas denominações, pessoas por falta de conhecimento, entendo que é falta de conhecimento, invocando, pedindo alguma coisa para anjo, determinando coisa para anjo. Esquece. Os anjos, conforme nós lemos, são subordinados, sujeitos somente a Deus, tá bom? E terceira, a autoconsciência. Esse é importante também. Os anjos têm autoconsciência, tá bom? Vamos lá? São pessoas espirituais. Pessoas espirituais. Olha aí, autoconsciência. Tem personalidade. Olha aí o texto. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Lucas 1 e 19. Está vendo que importante? Então, os anjos também têm liberdade, têm o livre-arbítrio. Sabia disso? São santos, subordinados a Deus e têm autoconsciência.
Olha que importante. Então, logo, tem personalidade. E quais são as 3 faculdades da personalidade? Intelecto, emoção e vontade. Não é isso? Que forma a personalidade. Nós já aprendemos isso em aulas anteriores. Então, os anjos também têm autoconsciência. Ok? Curtinha a aula de hoje? Olha, se você já tem o nosso material, tudo bem, mas se você não tem, aproveita esta promoção e entra em contato com a gente pelo WhatsApp, vai ter desconto. Olha que bênção. Primeiro, acesse o site, o www.cp.com.br. Lá tem a Bíblia, tem a série, já está com desconto e o curso. Mas o curso, se você quiser aproveitar essa bênção e receber esse desconto, então envie uma mensagem para o WhatsApp 21 98622 3266. 21 98622 3266. Não vai perder a oportunidade. Chega de moleza, vamos trabalhar? Angelologia, doutrina dos anjos. Hoje nós vamos aprender a missão dos anjos. Você sabe qual é a missão dos anjos? Você saberia responder se alguém perguntasse para você? Então olha aí na tela, vou expandir para você. A missão dos anjos. A, o serviço dos anjos na vida de Jesus. E B, o serviço dos anjos no período dos apóstolos, quando nasce a igreja. Então nós vamos encontrar, por exemplo, no nascimento de Jesus, os anjos louvando ao Senhor. Nós vamos encontrar também o anjo avisando José para que fosse para o Egito, junto com Maria o menino, porque Herodes queria matar nosso Salvador. Você sabia disso? Os anjos também, depois de Jesus passar 40 dias no deserto, jejuando, orando, sendo tentado, os anjos aparecem para servi-lo. Na ascensão de Jesus também nós encontramos anjos, os anjos sempre atuando a nosso serviço, primeiro a serviço aí no caso de nosso Senhor. E também quando nós lemos Atos dos Apóstolos, após a descida do Espírito Santo, nós vamos ver a atuação dos anjos, antes também, mas principalmente na igreja. Nós vemos atuando na vida de Pedro, atuando na vida do apóstolo Paulo, sempre a serviço da igreja. Agora, existem coisas que os anjos não fazem. Você sabia disso? E tem gente que confunde isso aí, não sabe disso. Olha aí na tela, vou expandir para você. O que os anjos não fazem? Os anjos não são doutrinadores, os anjos não são mediadores. Olha, isso é importante, tá? Os anjos não são doutrinadores, ou seja, o trabalho de doutrinar, de ensinar, de levar a palavra, não é competência dos anjos, é competência da igreja. Deus nos escolheu para este trabalho maravilhoso de proclamar a sua palavra, de ensinar a sua palavra. Este é um trabalho exclusivo da igreja, tá bom? Os anjos não fazem isso. Os anjos também não são mediadores. Outro dia eu vi uma igreja, uma denominação dita evangélica, tá, tem um nome, mas eu escutei uma líder religiosa pedindo auxílio do anjo Gabriel. Olha que coisa, eu escutei que falei, mas será que é verdade? Será que eu peguei uma frase fora do contexto? Eu fiquei ouvindo. Ela estava pedindo a mediação de Gabriel, do anjo Gabriel, e isto não pode ser feito, não vai ser atendida, porque os anjos não são mediadores. Nós só temos um mediador. Isto está na primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Como aquela líder podia estar fazendo isso? Ou ela não conhece a palavra, ou está agindo de má fé, ou está enganando as pessoas, porque os anjos não são mediadores. Tá vendo?
Então aprenda isto. Tem algumas características especiais dos anjos. Eu vou mostrar duas para você. Olha aí na tela. Os anjos cuidam dos fiéis e os protegem. Salmo 34:7. Os anjos punem os inimigos de Deus. Olha, guardou isso aí? Então os anjos nos protegem. Os anjos protegem a igreja. Mas esta determinação de proteger vem de Deus. Não somos nós que vamos pedir para que os anjos nos protejam. Não, nós oramos, pedimos a Deus, oramos sempre em nome de Jesus. E Deus é que determina, porque os anjos só obedecem a Deus. E eles também, quando Deus determina, eles punem os inimigos de Deus. Tá bom? Importante, né? Guardou? Agora, claro que todos os detalhes da matéria você vai encontrar no módulo 5. Aqui eu faço apenas um resumo. Então, se você já é nosso aluno, tranquilo, mas se você ainda não tem o nosso material didático, para receber esse material, os módulos, os livros, você precisa ser nosso aluno, tá? Então, acesse o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Lá tem todos os cursos que nós oferecemos. Você entre em contato com a gente. Você vai receber, fazendo a matrícula, detalhe importante, é sem taxa de matrícula. E fazendo a matrícula, você vai receber um material didático aí na sua casa. E a despesa de envio é por nossa conta. Então, acesse o site, vale a pena conferir, www.icp.com.br. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.